seja você muito bem-vindo para mais uma aula de matemática. Dessa vez, nós vamos estar abordando os temas relacionados a funções. Vamos estar falando das funções do primeiro grau. Antes, a gente vai dar aquela passeada sobre o produto cartesiano e vamos provavelmente chegar até o gráfico da função, né? No gráfico da função, a gente dá aquela passeada ali de como fica ali a organização num gráfico ali dos dados que foram encontrados, valores de x, valores de y, e por fim a gente faz exercícios sobre isso aí, para deixar você bem tranquilo para esse assunto, para poder chegar nas avaliações arrebentando de vez, tá certo? Olha, a gente começa falando do produto cartesiano, olha aqui comigo. Produto cartesiano são dados dois conjuntos aí, A e B, olha só, deixa eu pegar aqui minha caneta, meu marca-texto, porque a gente sabe que, dado dois conjuntos A e B não vazio, chamamos de produto cartesiano A por B, né? Indicados por A vezes B, tá aqui, ó, A, produto cartesiano de A por B, né? Como a gente está falando, o conjunto de todos os pares ordenados XY, né? Onde o X é o primeiro elemento do par, pertence ao conjunto A, e o Y é o segundo elemento do par e pertence ao conjunto B. Olha, o produto cartesiano A por B, de A por B, é igual ao par ordenado, o conjunto de pares ordenados X e Y, tal que X pertence ao conjunto A e Y pertence ao conjunto B, tá certo? Com isso, nos vem aí já esses critérios que são quase que condições de existência. Na verdade, são condições de existência. São observações que devem ser levadas em consideração na hora de uma análise aí, tá certo? Então, ó, vamos fazer o seguinte. O produto cartesiano de A por B é diferente do produto cartesiano de B vezes A. Olha, em geral, essa propriedade comutativa ela não vale, né? Não se aplica, tá certo? No segundo item, ele diz que A por A, né? Você também pode representar por A ao quadrado, e a gente vai estar fazendo uma questãozinha, inclusive questões da US, uma questão USiana que é bem elaborada mesmo, né? A gente sabe que esses vestibulares, eles têm ali um apelo maior em termos de procura por ser questões de universidades públicas, né? E já é mesmo conhecida por esse critério mesmo de vestibular rigoroso, até mesmo como é que eu posso dizer, pela concorrência, né? Então, a gente tem que estar bem preparado e sabendo desses pontos principais aí de cada tópico a ser considerado para chegar numa prova dessa bem preparado. Olha, no terceiro item é dito que se A é igual a um conjunto vazio ou B conjunto vazio, então A por B, esse produto cartesiano de A por B, também será vazio. E por fim, o último item aí dessa condição de existência, dessas nossas observações, se A possui M elementos e B possui N elementos, então A vezes B tem M vezes N, né? A por B tem M vezes N elementos, tá certo? Vamos para frente? Olha, ainda sobre o produto cartesiano, a gente já chega nessa questão que eu falei para vocês. Essa questão, ela é USiana. Veja bem, ó, o que nossa querida Universidade Estadual nos propôs, inclusive essa questão ela está no nosso material e eu trouxe ela para a gente ver como é simples o que é pedido, mas a gente tem que estar atento ao que deve ser feito na questão, né? Olha, vamos ver bem isso aqui. Analise comigo. Veja bem, olha. Se P é igual a 1, 2, 5, 7 e 8, então o número de elementos do conjunto W, é o que a gente vai estar achando, é igual a x e y pertencente ao par P por P, ou P vezes P, ou P ao quadrado, como está apresentado aqui, ó, né? E uma condição, x menor do que y. Então, sempre, dos pares que nós vamos fazer dentro desse conjunto W, o x sempre deverá ser menor do que y. Vamos pegar o conjunto para trabalhar? Olha, o conjunto P, e a gente vai fazer um número de elementos do conjunto onde o x deverá ser menor do que o y, a gente analisando P por P. Vamos ver aqui, ó. Então, a gente vai pegar. O que a gente tem que fazer? X
é 1, o y é 2, a gente tem que sempre observar sempre o x menor do que o y, vai ficar 1 e 2, 1 e 5, 1 e 7 e 1 e 8, né? Formamos aí aqui já 4 pares. Agora a gente vem para o segundo item. 2 e 2 não dá porque 2 e 2 são iguais e a gente quer sempre o x menor do que o y. Então a gente vem para 2 e 5, 2 e 7 e 2 e 8. Né? Veja que aqui, ó, no 5, o 5 e o 5 não dá porque vão ser iguais. Então eu tenho que ter 5 e 7 e 5 e 8. Né? O 7 e 7 não dá porque são iguais, então eu tenho que ter o 7 e 8. E o 8 e 8 não dá, porque 8 e 8, o x deverá ser menor do que o y. Com isso, a gente tem esse conjunto W assim, ó. Olha aqui. 1 e 2, 1. 1 e 5, 2, 1 e 7, 3, 1 e 8, 4, 2 e 5, 5, 2 e 7, 6, 2 e 8, 7, 2 e 7, 8, 5 e 8, 9 e 7 e 8, 10. Então, com isso, a gente vê, ó, no item C, corresponde aí ao número de elementos aqui que ele está pedindo, ó. Veja bem, deixa eu pegar aqui meu marcador de texto. O número de elementos, aqui ó, número de elementos desse conjunto W, que é igual a 10, como foi verificado agora na nossa resolução. Bem, observa, isso é uma questão também muito bem elaborada e na nossa provinha provavelmente venha questões parecidas com isso aí, tá certo? Olha, vamos agora falar de função, né? Nós vamos ver vários casos, vários tipos de função que também nos será proposto aí em exercícios, em provas futuras aí, tá certo? Olha só, a gente tem simbolicamente, nós temos o quê? Primeiro eu vou falar o seguinte, dado dois conjuntos A e B não vazio, nós chamamos de função a qualquer relação do conjunto A com o conjunto B que associe cada elemento do A, do conjunto A um único conjunto do elemento B. Vamos ver como é que isso fica na prática, professor? Vamos, olha. Simbolicamente, nós temos f é função de A em B, se e somente se. Olha essa simbologia aqui para você poder fazer com um melhor entendimento essa leitura dos códigos, desses sinais que nos é proposto, né? Aparece aí nos problemas da vida e que vão vir aí nas situações de questões de matemática, digamos assim. Olha, f é função de A em B, se e somente se qualquer valor de x, olha aqui, ó, qualquer valor de x pertence ao conjunto A, né? Ao conjunto A, e existe um valor de y aqui, ó, existe um valor de y que pertence ao conjunto B, tá certo? O que é que eu estou dizendo para você? Qualquer que seja x, ele pertence ao conjunto A. E também existe um y que pertence ao conjunto B. Tal que, essa barrinha aqui, ó, essa barrinha aqui, ela diz tal que, olha bem comigo aqui, acompanha comigo, tal que, essa barrinha, tal que, o par x e y, o par ordenado da função aí, x e y, pertence à função aqui, ó, pertence a essa função que nós estamos falando, tá certo? Vamos para frente para a gente observar isso aí também com mais critério, com mais cuidado. Olha, é preciso ter muita atenção às palavras empregadas na definição de função. Quando se diz associa cada elemento a um único elemento de B, isso quer dizer, olha só, todos os elementos de A têm de estar associados a um elemento de B. Isso está sendo dito aqui nesse item A, que também é critério, que também aqui é uma condição de existência, né? Se você não tiver um elemento correspondente no conjunto A associado a um elemento do conjunto B, provavelmente nós não vamos estar falando de função. Pode ter uma outra relação, mas não função, tá certo? Então, a gente tem também no item B dizendo o seguinte, olha, um mesmo elemento de A não pode estar associado a dois ou mais elementos do conjunto B, tá certo isso aí? Fique atento a esse enunciado aí, a essa observação, porque é muito importante para as nossas pretensões aí, para o que a gente está querendo te mostrar, porque a gente está querendo aprender, não é porque a gente vai ter que aplicar como forma de resolução de exercícios.
Olha, já botando a mão na massa aí, já trabalhando esse assunto, veja aqui, ó, verifique quais dos esquemas abaixo definem uma função de A em B, onde o conjunto A é -1, 0 e 1, e o conjunto B é 2, 4, 8 e 6. Está vendo aqui? Ó, vou aqui grifar o conjunto A, aqui ó, o conjunto A, -1, 0 e 1, e o conjunto B, 2, 4, 8 e 6. Analise comigo aí o item A. Veja que no item A, o conjunto A tem -1, 0 e 1. O conjunto B tem 2, 4 e 6. Para você analisar isso aí direitinho, veja que o conjunto B está faltando elemento. Aqui, ó, o conjunto B, ele é 2, 4, 8 e 6. Aqui tem 2, 4 e 6. Então, não é função. Pode até ser uma função. Pode até ser uma função, mas aí o conjunto B está incompleto. Então, a gente tem que analisar isso aí, se todos os elementos foram conferidos lá dentro do diagrama. Na hora que a gente passa para o diagrama, todos os elementos que estão lá no conjunto, eles devem também aparecer no diagrama, não podemos esquecer ninguém. Olha essa situação no item B. Também não é função. Por que, professor, que não é função? Analisa o conjunto A. O conjunto A ele tem -1, 0, 1 e 2. E veja que no conjunto A nós não vamos ter esse 2 aí. No conjunto A ele é simplesmente -1, 0 e 1. Né? Ó, tá aqui, ó, -1, 0 e 1. Tá certo? Então, esse 2 não existe aqui. Logo, aqui não vai ser uma função, porque o diagrama está diferente do que é proposto no conjunto A. Tá certo? No item C, a gente pode observar que os conjuntos estão até ok em relação ao conjunto A, -1, 0 e 1 aqui, ó, -1, 0 e 1. E todos os elementos do conjunto A têm de estar associados a algum elemento de B, e isso se confere aqui, ó. Todo elemento de A, o -1 está ligado para o 4, o 0 está ligado para o 2 e o 1 está ligado para o 6. Ah, está faltando um aqui, tudo bem. No contradomínio, nem todos os elementos do contradomínio vão estar na imagem, né? Lembrando que a imagem está contida no contradomínio, mas nem todos os elementos do contradomínio vão pertencer à imagem. Então, a gente deixa certo que isso aqui é sim uma função. Na situação do item D, observa também aqui, ó, a situação do item D, aqui do nosso lado, pertinho, ele está nos mostrando aí, veja que aqui o elemento 0, ele está ligado a dois elementos do conjunto B, e isso não pode, olha aqui, ó, não pode estar associado a dois ou mais elementos do conjunto B. Com isso, fere esse critério aí, essa condição de existência, e chegamos ao ponto de que o item D não é função, tá certo? Dito isto, vamos para frente, tem mais informações, a aula segue. Olha, a gente agora vai conhecer a notação das funções e a gente já começa a falar na função do primeiro grau. Veja bem, para indicar uma função de f, uma função f de A em B, usaremos uma das seguintes notações, olha aqui comigo. Veja bem, a função do primeiro grau, notação de funções, isso aí eu escrevi no quadro e trouxe para vocês aqui, ó. Para indicarmos uma função de f de A em B, função f de A em B, usaremos o seguinte, a notação. A está para B e o x, né, como se o x, que é um elemento do conjunto A, está para o f de x. Onde é esse f de x, a gente vai ver, o f de x ele é igual ao y. Olha isso aqui, ó. Função de A em B, x em f de x, ou A em B, x em f de x, ou função de A em B tal que y é igual a f de x. Está vendo aqui, ó? Muito bem. Isso aqui também é uma notação que a gente tem que ter em mente na hora de decifrar, na hora de até mesmo trabalhar o que a função nos pede. Você tem que saber que o y que você está calculando é o f de x, né? Esse f de x, na verdade, é o y, tá bom? Muito bem, olha. Falando disso, a gente tem que conhecer quem é domínio, contradomínio e a imagem de uma função. Isso aí, a gente tem que sair daqui dessa aula já craque nisso, já conhecendo todos esses tópicos aí que são relacionados a funções, né? Olha, nós vamos conhecer agora o seguinte. Considere os conjuntos A, 0, 1 e 2 e o B,
menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, tá bom? Representando os conjuntos através do diagrama, nós temos, olha isso, né? O conjunto A e o conjunto B representado aí em diagramas. Veja bem, o que nós vamos fazer agora? Olha para cá, ó. Olha para cá, ó. Veja que agora nós vamos considerar a função de A em B, tal que o f de x é igual a 2x. O que nós temos que fazer aí, professor? O que nós temos que fazer aí, meu querido aluno? Vamos construir uma tabela atribuindo a x os valores de 0, 1 e 2, que são os valores do conjunto A. Né? Esses valores são todos os elementos do conjunto A, como ele diz aqui. Ó. Esses valores são todos os elementos do conjunto A. Tá certo? Vamos fazer isso? Vamos. Olha, eu peguei aqui os valores que foi dado ao conjunto A, atribuí aos valores de x. Peguei a função que nos foi dada, f de x é igual a 2x. Com isso, a gente calcula o valor do f de x, que é o y da nossa função, do nosso par ordenado, né? E a gente chega ao par ordenado propriamente dito. Olha, quando o x é 0, se você jogar na função 2 vezes 0, vai ser 0. Né? Então, o par ordenado fica 0 e 0. Quando o x for 1, a gente vai fazer 2 vezes 1, então o valor do y será 2. 2 vezes 1, 2. Então, o par ordenado aqui, x é 1, y, 2. E nós também vamos ter essa terceira situação aqui, em que o x é igual a 2, 2 vezes 2 dentro da função que é dada. A gente tem 2 vezes 2 igual a 4. Com isso, a gente chega a esse par ordenado 2 e 4. Ok? Olha como fica aqui. Então, nós temos o conjunto A, que é o nosso domínio. Nós temos o conjunto B, que é o contradomínio. E todos os correspondentes, né? Após a resolução da função, a gente tem todos os participantes aí que tiveram correspondência e se transformaram na imagem da função. Então, analisando isso aí direitinho, nós vamos ter o seguinte. Olha, eu anotei isso aqui direitinho para você. O domínio da função é igual ao conjunto A. Então, fica aqui, ó, domínio da função 0, 1 e 2. Porque é o conjunto A, são os elementos que a gente tem no conjunto A. Né? Olha, o contradomínio da função é o conjunto B, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Está aqui, ó, contradomínio da função é o conjunto B. Né? Em contrapartida, nós vamos saber agora que a imagem da função é o 0, 2 e 4. Foram os elementos que, quando jogados lá na função dada, eles tiveram correspondente dentro do contradomínio. Ó. Quando o x foi 0, a função foi, o f de x foi 0. Né? Quando o x foi 1, o f de x foi 2. E quando o x foi 2, o f de x foi 4. Então, com isso, a gente tem a imagem da função 0, 2 e 4. E a gente tem que saber que essa imagem da função está contida dentro do contradomínio da função. Nunca o contrário, nunca o contradomínio vai estar dentro da imagem. Sempre a imagem ela deve estar contida dentro do contradomínio. Tá bom? Analisa bem isso aí. A gente vai estar vendo isso melhor agora, olha. Observe que o conjunto imagem está contido no contradomínio, né? No conjunto do contradomínio da função. Olha isso aí, isso aí que é dado para você. Ó. Baseado no exemplo que nós vimos agora, a gente pode definir assim, ó, o domínio. Chamamos de domínio a função do conjunto, chamamos de domínio da função o conjunto A. Daqui, ó, domínio da função é o conjunto A, né? 0, 1 e 2. Nós também vamos chamar o contradomínio do conjunto B. Daqui, ó. Contradomínio conjunto B. E a imagem, né? Chamamos de imagem da função, o conjunto formado pelos elementos de B, que estão em correspondência com os elementos de A, indicados por aqui, ó. Para você não perder, para você acompanhar tudo aqui comigo. A imagem da função 0, 2 e 4. Com isso, veja bem, deixa eu ver se você está analisando isso. A imagem da função está contida no contradomínio e isso você está observando muito bem, tá certo? Olha, para fazer o gráfico dessa função, a gente pode fazer o seguinte, nós não temos que f de x é igual a 2x e nós achamos os valores da função, nós calculamos esses valores. Então, nós chegamos ao seguinte, olha, quando o x
foi zero, né? Quando o x foi zero, o f de x foi zero também. Então, está aqui, ó, o primeiro ponto, 0 e 0. Se encontrou bem aqui. Nesse outro ponto aqui, quando o x foi 1, o f de x igual a 2. E nesse outro ponto aqui, como você pode observar, veja muito bem, com muito analise bem direitinho isso aí, quando o x foi 2, o f de x foi 4. Com isso, construímos a função o gráfico dessa função, tá certo? Fazendo com que a gente pudesse expor aí esse gráfico, ora pedido lá na questão, né? No início lá, a gente já foi pegando ali os pares ordenados que nós encontramos a partir do f de x, calculamos o f de x e jogamos aí no plano cartesiano para poder construir esse gráfico, tá bom? Olha só, temos mais um exercício para a gente finalizar a aula. Eu vou estar fazendo mais um exercício e eu peço que você analise. Vamos mostrar o diagrama de flecha respeitando essa seguinte lei aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Dados conjuntos A, 0, 1 e 2, B, menos 1, 1, 3 e 7. Determine o domínio, olha o que ele quer, domínio, contradomínio e a imagem da função. E isso nós vamos fazer bastante. Isso vai ser cobrado rotineiramente, principalmente nesses assuntos. Olha aqui a função que é dada, ó. F de x é igual a 2x menos 1. Vamos jogar no nosso quadro. Eu fiz isso no quadro, né? E trouxe aqui para você analisar comigo direitinho isso aqui. Olha, os valores atribuídos a x são os valores do conjunto A, 0, 1 e 2. Quando é jogado na função, nós temos f de x igual a 0, 2 vezes 0, 0, menos 1 dá menos 1. Então, o par fica 0 e menos 1. Quando o x for 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, o par vai ficar 1 e 1. Quando o f de x, o x for 2, o f de x vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. O par ordenado, 2 e 3. Olha como isso fica. O domínio 1, 0, 1 e 2, o contradomínio menos 1, 1, 3 e 7, a imagem menos 1, 1 e 3, e a gente pode jogar isso também no diagrama, né? Ó, jogando no diagrama fica dessa forma aí, tá bom? Bora construir o gráfico? Temos tecnologia para isso? Temos sim, olha o gráfico como é que vai ficar. A função é 2x menos 1, então a gente tem que, quando o x for 0, o f de x é menos 1, está aqui ele no eixo y, menos 1. Quando o x foi 1, o y também é 1, né? O f de x é 1. Quando o x foi 2, o f de x foi igual a 3, tá certo? Então, com isso, a gente finaliza essa nossa aula. Fizemos aí a questão relacionada ao plano cartesiano, conhecemos as funções, estamos trabalhando essa função do primeiro grau. Nós vamos conhecer ainda a função constante, função linear, função afim, vamos chegar na função quadrática, que é a função tão famosa, a função do segundo grau, e nela a gente trabalha a fórmula de Bhaskara, tá bom? Esses são os assuntos para as próximas aulas. Espero você, espero sua companhia, sua participação, espero que você deixe suas dúvidas. Estamos à disposição de vocês. Deixe todas as suas dúvidas aí nas mensagens, que a gente fica muito feliz com o seu feedback aí, né? Com a sua interação, tá bom? Desde já um forte abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até logo. Tchau.